Esse edifício é o Taipei 101, que por um breve período já foi o edifício mais alto do mundo, com 101 andares. E a construção civil não é a única área onde Taiwan se destaca. Afinal, estamos falando de um dos 4 tigres asiáticos, ou seja, mais uma nação que saiu da pobreza e atingiu status de país desenvolvido em poucas décadas. Oficialmente, o país insular é chamado de República da China, enquanto a China continental, que é maior que o Brasil, é oficialmente chamada de República Popular da China. Então, quer dizer que há 2 Chinas no mundo e ninguém te avisou? Mais ou menos. Só que a China maior não gosta que outros países reconheçam a soberania da China menor. Mas falando sério, devido à política de uma única China, somente 15 países no mundo reconhecem Taiwan como um país soberano. E o Brasil não é um deles. Mas por que um país tão desenvolvido não é formalmente reconhecido pela maioria dos outros países? E como Taiwan enriqueceu tanto? Como é sua história e geografia? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Esse é o canal Rafael Scapella. Like e inscrição, você não pede, você conquista. E esse vídeo é patrocinado pelo nosso curso Profissão Nômade. Trabalhar de forma remota e independente não é ilusão, é uma realidade da qual cada vez mais pessoas estão fazendo parte. Junte-se a nós e venha trabalhar com mais liberdade. Mais detalhes no final do vídeo. Também conhecida como Ilha Formosa, a primeira curiosidade é que Taiwan está entre vários mares. A ilha é separada da costa sudeste da China pelo Estreito da Formosa, é banhada pelo Mar da China Oriental ao norte, pelo Mar das Filipinas ao leste, e o Estreito de Luzon ao sul, e também o Mar da China Meridional ao sudoeste. A ilha está no Trópico de Câncer e possui um clima tropical marinho, com muitas chuvas de janeiro a março, clima quente e úmido de junho até setembro e monções durante os meses de inverno, que você provavelmente vai querer evitar se estiver pensando em fazer um turismo por lá, já que essa época é repleta de riscos naturais como tufões e terremotos. Taiwan tem 23,5 milhões de habitantes, 7 milhões a mais que o estado do Rio de Janeiro, numa área um pouco menor. Sim, menor que o estado do Rio, mas com uma população maior que o estado de Minas Gerais. Outra curiosidade geográfica de Taiwan é que a ilha é considerada a 4ª mais alta do mundo. O ponto mais alto de Taiwan é a montanha Yushan, com quase 4.000 metros. E ainda há 5 outros picos, com mais de 3.500 metros de altitude. Seu idioma oficial é o mandarim, porém cerca de 70% da população pertence ao grupo étnico Hoklo, aqueles cujos ancestrais imigraram para Taiwan antes de 1949. E eles também falam o idioma taiwanês. Agora vamos viajar um pouco no tempo para entendermos a história dessa ilha. Taiwan já esteve sob colonização europeia e domínio chinês e japonês por muitos anos. Os habitantes originais de Taiwan chegaram à ilha entre 12.000 e 15.000 anos atrás, e acredita-se que diferentes grupos tenham vindo das ilhas do Pacífico e do sul da China. Milhares de anos depois, foi a vez dos colonizadores europeus e chineses. Inclusive, o nome Ilha Formosa foi dado por portugueses quando avistaram a ilha de longe, e julgando pelo nome, eles provavelmente gostaram do que viram. Logo depois, a Companhia Holandesa das Índias Orientais tentou colonizar a ilha em 1622, mas foram derrotados pelas autoridades Ming, a dinastia que governava a China na época. Alguns anos depois, em 1626, foi a vez dos espanhóis, que ocuparam o norte da ilha por 16 anos. Depois, a ilha ficou novamente sob ocupação chinesa, até que entrou a vez dos japoneses em 1895. A forte resistência inicial dos chineses de Taiwan contra a colonização japonesa foi derrotada militarmente após mais de 10.000 mortes de chineses e taiwaneses, e um acordo de uma parte da elite local com os japoneses. Durante esse tempo, a cultura japonesa ficou tão forte na ilha que os habitantes falavam japonês, e até lutaram a favor do Japão durante a Segunda Guerra, já que os taiwaneses passaram a se considerar japoneses. Porém, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a ilha voltou a ficar sob domínio da China. Então, recapitulando até aqui, a ilha já havia pertencido à Holanda, Espanha, China e Japão. Bom, continuando sua história, em 1949, Taiwan virou uma terra de exilados após a China continental ser vencida pelos comunistas de Mao Zedong. Nessa época, cerca de 1 milhão de chineses atravessaram o estreito rumo a Taiwan, ao lado de Chiang Kai-shek, presidente deposto.
Após isso, Chiang Kai-shek transferiu a sede de seu governo para Taipei, a capital de Taiwan. Em relação à China continental, Taiwan ganhou um governo com um pouquinho mais de liberdade, porém sempre com o mesmo partido no poder. Foi só em 1996 que houve as primeiras eleições diretas, ou seja, 47 anos depois. E agora, falando um pouco sobre a economia de Taiwan, você vai entender por que essa ilha pode sim ser comparada a países altamente desenvolvidos. A primeira vez que eu citei os tigres asiáticos aqui no canal nem foi num vídeo sobre algum país rico da Ásia, mas sim num vídeo sobre a Argentina, onde eu expliquei os caminhos opostos trilhados por países no século XX. Isso é, enquanto a Argentina era rica e ficou pobre, Taiwan era pobre e ficou rico. Mas, resumidamente, Taiwan fazia parte desses países com uma pobre economia até a década de 60. Porém, com acesso à educação, criação de infraestrutura de transportes e uma política econômica voltada para a exportação, Taiwan conseguiu dar a volta por cima. Taiwan também apostou pesado em tecnologia para crescer e alavancar sua economia. Afinal, Taiwan é o lar de algumas empresas bem famosas e que com certeza você utiliza ou já utilizou algum produto delas. Estou falando da Acer, Asus, ASRock e outras. Temos muito que aprender com essa ilha quando falamos de economia. A capital, Taipei, possui o dobro do poder de compra de São Paulo, 52 contra 24 de acordo com o site Numbeo. E claro, o custo de vida também é mais alto, mas no final das contas, o maior poder de compra compensa muito. Já o Banco Mundial não listou Taiwan na paridade do poder de compra, nem sob o nome República da China. Pois é, muitas organizações relutam em incluir Taiwan em seus dados oficiais. Até mesmo nas Olimpíadas eles apareceram como Taipei chinês e não Taiwan. Enfim, medindo em dólar internacional, vemos que Taiwan fica bem na frente da China continental no quesito poder de compra. E não para por aí. No índice da facilidade de fazer negócios, que leva em consideração uma série de fatores, Taiwan ficou com a classificação de muito fácil, enquanto nós brasileiros estamos com a classificação mais ou menos. E obviamente, um país que faz negócios com mais facilidade, com certeza prospera mais também. Ainda hoje, há muitas discordâncias entre China e Taiwan. Existem movimentos políticos em Taiwan com o objetivo de eliminar vínculos com a China. Porém, uma parte da população defende a reunificação com a China continental, já outra gostaria da independência total e há também uma parcela que manteriam as coisas como estão. As autoridades chinesas seguem considerando Taiwan como uma província da China. Inclusive, no início de 2021, as Forças Armadas chinesas disseram que uma declaração de independência de Taiwan significaria uma guerra e que eles estão, como eu posso dizer, de olho nas más influências estrangeiras ao redor da ilha. Eu acredito que eles estejam se referindo, é claro, aos Estados Unidos. E falando sobre os Estados Unidos, vamos entrar em um assunto um tanto polêmico agora, que é o tweet que a Casa Branca fez contendo a bandeira de Taiwan. Apesar da China não ter feito uma contestação pública a respeito, os Estados Unidos optaram por remover esse tweet. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan pediu que os Estados Unidos evitem ações que possam ser mal compreendidas ou mal interpretadas pelos chineses. Esse tweet em questão foi postado pela equipe de resposta da Covid-19 da Casa Branca em julho desse ano. E listou todos os países destinatários de doações de vacinas vindas dos Estados Unidos. A maioria dos destinatários são países, mas Taiwan calhou de estar junto na lista com sua bandeira também presente. Os Estados Unidos e a China seguem com algumas tensões, sendo que a maior parte delas é porque os Estados Unidos prometeram fornecer para Taiwan equipamentos militares modernos, como armas e drones. Inclusive, o governo Biden já informou ao Congresso sobre uma proposta de venda de armas no valor de 750 milhões de dólares a Taiwan. E vamos torcer para ver um desfecho pacífico dessa história toda. E agora vamos falar um pouco da relação entre Brasil e Taiwan. Na verdade eu quis dizer República Popular da China, já que o Brasil não reconhece uma Taiwan independente desde 1974. Bem, um fato interessante é que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a República da China, logo após sua formação em 1912. Décadas antes dessa China original ter sido forçada a se exilar do comunismo na Ilha Formosa.
E a República Popular da China desencoraja o reconhecimento da República da China, isso é, Taiwan, por parte de outros países. Eis a política de uma única China, a qual é imposta por Beijing quando outros países fazem negócios com a China. Traduzindo, a China grande não quer que outros países reconheçam a China pequena. Apesar da falta de reconhecimento, os países mantêm relações através de escritórios econômicos e culturais. O Brasil, por exemplo, exporta minério, soja, milho, madeira, aço, algodão, couro e granito para Taiwan. E se você chegou até aqui e sentiu vontade de conhecer essa ilha, deve estar se perguntando como é o procedimento para brasileiros. Sim, brasileiros precisam de visto. Há algumas burocracias chatas, as quais serão maiores caso você resida no Brasil. Para o brasileiro que mora fora ou que vai chegar em Taiwan vindo de outro país que não é o Brasil, a burocracia tende a ser menor. Mesmo assim, é bem menos complexo que a burocracia do visto americano, japonês ou canadense. Mas se seu objetivo não for apenas uma viagem a turismo, Taiwan possui também oportunidades para nômades digitais. Taipei é muito visitada devido a seu polo tecnológico e a oportunidade de fazer um networking com outras pessoas. Por isso, muitos nômades já começaram a visitar a cidade com mais frequência. O Nomad List, por exemplo, colocou Taipei em 4º lugar do mundo como melhores destinos para nômades digitais. Os critérios levados em consideração foram velocidade da internet, diversão, Wi-Fi gratuito na cidade, qualidade de vida, hospitalidade, entre outros. Infelizmente, Taiwan ainda precisa melhorar a questão do visto quando falamos de permanência, já que eles não possuem um visto específico para nômades digitais, como muitos países já elaboraram. Em Taiwan, a permanência de brasileiros é de até 30 dias. Mas e quanto à segurança? O país é muito seguro. O índice de homicídio em Taiwan é 30 vezes menor que o do Brasil e 5 vezes menor que o dos Estados Unidos. Porém, como dito, há uma tensão entre China e Taiwan, a qual não melhorou nada em 2021. Apesar de tal tensão, o país ainda está muito bem colocado no Índice Global da Paz. Sim, Taiwan é um país muito pacífico, assim como a Coreia do Sul. Só que, assim como os amigos sul-coreanos, que também são parte dos tigres asiáticos, os taiwaneses têm que ficar na defensiva, o que implica em investir muito dinheiro em sua defesa. E mais uma vez, esses dois tigres asiáticos também compartilham outra similaridade relevante na geopolítica mundial: uma aliança com os Estados Unidos e um sistema de defesa militar tecnologicamente avançado. Eu trabalho online desde 2015. Nessa época, muitos achavam que isso era papo furado ou coisa de gente sortuda. Mas, após 2020, muitas pessoas, empresas e até políticos entenderam que essa forma de trabalho veio para ficar. Aprenda como construir um portfólio irresistível para clientes e empresas, como ser um freelancer de sucesso, como criar campanhas de vendas e muito mais com o nosso curso Profissão Nômade. Se você não se identificar com o curso, devolvemos todo o seu dinheiro dentro do período de garantia. Então você não tem nada a perder, mas tem muito a ganhar. Aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse vídeo sobre o Afeganistão e as tensões recentes em 2021, ou esse outro vídeo sobre lugares desenvolvidos no Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.